Bom, estamos de volta. Vamos aí dar continuidade ao que estávamos falando de recurso em sentido estrito. Quando nós saímos para o intervalo, eu pedi a você para que memorizasse aí recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia, prazo de 5 dias, 2 peças, uma de interposição, a outra de razões, cuidado com juízo de retratação no artigo 589. E agora, antes de adentrar ao agravo em execução, preste atenção no seguinte detalhe. No recurso sentido estrito, aqueles 2 blocos que eu venho conversando com você desde a resposta à acusação, aqui também são necessários. O primeiro bloco das preliminares, e o segundo bloco do mérito. Olha só, essa parte das preliminares e do mérito, o que eu te falar aqui serve para você tanto no recurso sentido estrito como no agravo em execução penal. Então preste atenção, o que você vai trabalhar nas preliminares? Igualzinho você trabalhou nas alegações finais, tudo que está errado na forma do processo, tá? Aqui, basicamente, é uma cópia das alegações finais. Se você tinha alguma coisa errada na audiência, você vai alegar aqui. Se tinha alguma prova ilícita, você vai alegar aqui. Se houve um cerceamento de defesa, uma violação de qualquer outro princípio, na audiência de instrução, você vai alegar aqui. E além de tudo isso, você vai alegar os defeitos da decisão. Aqueles defeitos relacionados à forma. Por exemplo, uma decisão judicial sem o relatório, você vai alegar aqui, porque somente no juizado especial a decisão pode não ter relatório. Todas as outras têm que ter relatório, motivação e dispositivo. Então, fiquem atentos a isso. No mérito, preste atenção. No mérito, você vai falar de recurso sentido estrito, você está falando de rito do júri. Eu já disse para você que no rito do júri, o mérito só é enfrentado no plenário. Só se enfrenta mérito nessa fase de pronúncia quando nós temos juízo de certeza sobre a absolvição sumária. Absolver o réu no artigo 415, artigo 415 do CPP, pressupõe juízo de certeza. Aqui você não vai pleitear a absolvição do réu com base no indúbio pro réu, isso é só no rito ordinário. Então o mérito você vai quase sempre estar trabalhando com a impronúncia. Está lá no artigo 414 do CPP. Você vai trabalhar com a desclassificação. Está no artigo 419. Você quer desclassificar de lesão corporal, de tentativa de homicídio para lesão corporal. Aí aqui você vai trabalhar com a absolvição sumária. Veja bem, se a questão te dá elementos para trabalhar com a absolvição sumária, e essas questões, a mais evidente delas é a excludente de ilicitude e também a excludente de culpabilidade. Então, se a questão te dá lá opção de pedir absolvição sumária com base na legítima defesa, estrado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito, bacana, cara, tranquilo, vai lá e faz. Agora, não tem juízo de certeza? Pelo amor de Deus, não faça isso não. Você vai pedir a impronúncia, vai pedir a desclassificação. A tese subsidiária aqui, nesse caso, é quase sempre a decota de qualificadoras. Você vai pedir para decotar as qualificadoras. Por que isso? Porque serão decotadas as qualificadoras que forem manifestamente improcedentes. Tomem cuidado, por favor. Lembrem sempre, no mérito você não pode pedir absolvição com indúbio pro réu. E aqui nas teses subsidiárias, você não pede dosimetria de pena, você não pede sursi, você não pede nada relacionado à pena. Por quê? Porque isso aqui é júri. Júri, você só pode pedir o mérito para absolver. Se vai absolver, não tem pena. Se você pedir para impronunciar, não tem pena. Se você pedir para desclassificar, não tem pena aqui agora.
tá? Agora, se você tem uma pronúncia, quem vai pedir a pronúncia é o promotor, não é você. Então sobra para você as teses de decota de qualificadora. Você vai pedir que não seja motivo fútil, que não seja motivo torpe, que não seja recurso que dificultou a defesa da vítima, todas lá no artigo, eu vou até colocar isso aqui para vocês, porque eu estou partindo do princípio que seja um homicídio, né? Se trabalharmos com recurso sentido estrito, um homicídio. Então aí você vai trabalhar com a pronúncia e vai colocar lá, ver artigo 121, parágrafo 2º, aí você tem lá incisos de 1 a 7º. Então, fique atento a isso. Você pede em preliminar os defeitos do processo, no mérito, essas teses de impronúncia, desclassificação e absolução sumária e, subsidiariamente, decota de qualificadores. Cuidado, se você pedir absolução sumária, é óbvio que você vai ter que pedir para expedir alvará de soltura. Se você pedir em pronúncia, você vai ter que pedir para expedir alvará de soltura. Isso se a questão te disser que o seu cliente respondeu o processo preso. Bacana? Eu vou passar agora para o agravo e vocês vão ver que a formatação da peça é a mesma, mas eu tenho algumas considerações a fazer e aí depois nós vamos desenhar os modelos de recurso, que sem dúvida nenhuma é a parte mais importante da aula de hoje, tá bom? Então acompanhe comigo aqui, por favor, o seguinte. Vocês se lembram, logo no início da aula, eu expliquei para vocês sobre o agravo em execução. Por quê? O agravo em execução é o recurso cabível contra a decisão proferida na execução penal e, em razão disso, tem alguns incisos que foram revogados tacitamente, lá no artigo 581 e tal. Tudo bem. Superada essa discussão aí, lembre do que nós falamos lá e raciocine aqui comigo. Todas as vezes que o juiz proferiu uma decisão na execução penal, contra essa decisão cabe agravo em execução, com base no artigo 197, súmula 700 do STF, isso é importante, porque o 197 só falou o seguinte: contra a decisão proferida na execução penal, cabe agravo em execução. Qual o prazo? Não falou. Como antigamente as decisões de execução eram tratadas pelo recurso sentido estrito, adotou-se o rito do recurso sentido estrito no agravo em execução. Então observem que no agravo em execução nós temos também juízo de retratação, tá tudo no material seus aí, tá? Nós temos juízo de retratação no artigo 589, nós temos o prazo de 5 dias, está lá na súmula 700 do STF, súmula 700 do STF, fala que o prazo do agravo em execução é de 5 dias. Toda a tramitação do recurso de agravo em execução é a mesma coisa do recurso sentido estrito. A única diferença é que o recurso sentido estrito é um rol taxativo do 581. O agravo em execução são todas as decisões proferidas no âmbito da execução penal. Bacana? Superado isso aí, preste atenção agora num detalhe importante e para isso eu vou precisar fazer uns desenhos aqui. Digamos que isso aqui seja os autos do processo de execução penal. Então eu vou colocar aqui, ó, execução penal. Tudo bem. Se o juiz, lá no processo de conhecimento, ele pronuncia o meu cliente, manda meu cliente a júri, quando eu interponho um recurso sentido estrito, esse recurso sentido estrito é encartado nos autos, né? Autuado ali nos autos do processo de conhecimento e o processo todo vai para o tribunal. Por quê? Enquanto esse recurso estiver sendo julgado, sobre esse processo nada acontece aqui em primeira instância. Enquanto esse recurso estiver sendo julgado aqui em primeira instância, não vai acontecer absolutamente nada. Bacana até aí? Tudo bem. Só que na execução penal é diferente. A execução penal é um outro processo, porque o réu já foi condenado, ele tem uma pena a cumprir, e em razão disso,
essa pena é executada nos autos de um processo de execução penal. E esse processo de execução penal, ele vai onde o réu estiver. Se o réu cometeu o crime numa cidade, por exemplo, o réu cometeu o crime em Curitiba, mas ele está preso em Santa Catarina. Não, por exemplo, ele cometeu o crime em Curitiba e ele está preso em Catanduvas, também no Paraná. O processo de execução vai para Catanduvas. Imagine que a pessoa cometeu um crime em Belo Horizonte, mas ele foi transferido para uma penitenciária no Pará. O processo de execução vai lá para a comarca do Pará. Processo de execução tramita onde o réu estiver preso, na comarca onde o réu estiver preso. O que significa isso? Imagine você que o seu cliente alcançou o tempo para progressão de regime do fechado para o semiaberto. Você faz o pedido, esse pedido vai ser encartado nos autos, o juiz vai decidir e nega. O juiz negou a progressão de regime, alegando que não tinha sido cumprido ainda o prazo para o requisito objetivo, que é a quantidade de pena. Tudo bem, o juiz negou. Qual o recurso? Agravo em execução. Por quê, professor? Artigo 197 da Lei 7.210 de 84, nós já falamos disso, né? Então, tudo bem. Veja bem, recurso, agravo em execução. Você, então, faz o agravo, todo bonitinho lá, faz a peça de interposição, em anexo já junta as razões, chega na secretaria e distribui. Quando você distribui esse recurso, você protocola esse recurso, a secretaria abre vistas para o juiz. O juiz vai fazer um juízo de admissibilidade. Então o juiz faz o juízo de admissibilidade e entende se esse recurso atender os requisitos lá que a lei exige, intrínsecos e extrínsecos, e recebe o recurso. Recebe o recurso, abre vistas para você apresentar as razões. Ou então, as razões já estão juntas, abre vistas para o MP manifestar sobre o recurso. Quando o MP manifestar, esse processo sobe para o tribunal. Imagine você, esse processo da execução penal vai para o tribunal. No tempo que esse processo está lá sendo julgado, surge aqui o direito do réu ter uma saída temporária. Aí o advogado vai fazer o pedido de uma saída temporária nos autos da execução penal. Bacana, show de bola. Cadê os autos? Cadê? Eu sou advogado, quero fazer um pedido de saída temporária para o meu cliente. Aí eu chego na secretaria com esse pedido. Cadê o processo? Ah, o processo está para o tribunal. Meu cliente não pode ficar prejudicado por causa disso. Então observem, todas as vezes que você fizer um recurso de agravo em execução, na secretaria, eles devem formar um instrumento para mandar para o tribunal. Lá no direito, no processo civil, chama agravo de instrumento, é por isso, porque você faz o recurso, tira peças do processo e manda junto com a petição. Aqui é a mesma coisa. Agravo em execução. Como é que nós vamos fazer isso? Você vai fazer a peça, e daqui a pouco eu vou ensinar, vou mostrar isso para você. Quando você fizer a peça, você vai indicar nessa peça quais as cópias que você quer que sejam tiradas do processo principal para que forme, junto com a sua petição, um instrumento, um monte de documento e mande para o tribunal. Então vamos entender como é que isso funciona. Aqui nós vamos tirar as cópias. Aí, digamos que o instrumento vai ser feito a petição do seu recurso e você indicou na petição que você quer mais cópia do pedido mais cópia do pedido de progressão. Você não fez um pedido aqui na execução penal para o seu cliente progredir de regime? Pois é, o juiz negou. Então vai pegar cópia desse pedido e juntar aqui no recurso. Você vai colocar, você vai pedir lá para instruir cópia da
manifestação do MP. O MP manifestou sobre o seu pedido. Tem que ter essa cópia lá. Você vai pegar a cópia da decisão. Professor, qual decisão? A decisão contra a qual você está recorrendo, cabeça dura. Você não está entrando com recurso, o juiz não proferiu uma decisão, você não concorda e está recorrendo dela, então cópia dessa decisão. Muito importante isso aqui, eu vou até mudar de cor. Cópia da certidão de publicação. Sabe por quê? Porque, veja bem, o juiz proferiu uma decisão negando o seu pedido, não proferiu? Beleza, ele proferiu a decisão negando o seu pedido. Como que o tribunal vai saber se o seu recurso está ou não no prazo? Como é que o tribunal vai saber disso? Só se juntar uma cópia dessa certidão. Juntou tudo isso aqui? Isso aqui é o instrumento que vai para o TJ. Esse instrumento, formado por todas essas peças, é que vai para o TJ. Aí, o juiz vai exercer o juízo de retratação, eu já disse a você também, nos termos do artigo 589. Se ele mantiver a decisão, isso aqui forma um outro processo, vai para o tribunal e o processo de execução permanece aqui na primeira instância. É isso que é formação de instrumento, que você já deve ter ouvido falar muitas vezes no agravo em execução penal. Bacana? Então agora eu vou apagar que nós vamos construir nossas peças. Tô fino, ficou quase igual uma com a outra. Olha só, nós vamos agora trabalhar com a construção da peça recurso sentido estrito. Eu vou trabalhar com calma, porque eu quero que você preste atenção nos detalhes. Essa peça de interposição, você precisa ter muito cuidado com ela, tá? Então vamos primeiro nominar essa peça. Essa é a interposição do rese. Recurso em sentido estrito, artigo 581. Então vamos lá. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da... Aqui nem precisa, né? Porque na verdade é da vara do júri, da vara do tribunal do júri da comarca tal. Aí, beleza. Altos números, isso aqui tudo você já sabe. Filisbino de tal. Já devidamente qualificado nos autos, vem diante de Vossa Excelência interpor recurso em sentido estrito com base no artigo 581, inciso 4º do CPP. Lembra disso? Recurso contra adesão de pronúncia, com base no artigo 581, inciso 4º do CPP, contra a decisão de pronúncia de folhas
tal, tal, tal. Então, olha só, o que eu quero que você preste atenção aqui. Fizemos aqui o endereçamento, a qualificação. Agora, você, ao contrário das outras peças, vinha dos fatos, do direito. Não. Essa peça é uma peça de interposição de recurso. Olha como é que ela vai funcionar. Vem contra a decisão de pronúncia de folhas tal. Eu vou colocar de cor diferente para chamar a sua atenção. Tudo bem? Mas eu quero que você preste bem atenção aí. Você vai colocar aqui o seguinte. Pugna a Vossa Excelência que digne-se em receber o presente recurso, porque ele que faz juízo de admissibilidade inicialmente, então você vai pedir para receber o presente recurso. E, vírgula, depois de ouvido o ilustre representante do Ministério Público, exerça o devido juízo de retratação. Você não vai falar das... Nos termos... Tem que colocar isso aqui, tá? Se não colocar, você perde sua questão. 589 do CPP. Olha só. Você não vai, na peça de interposição, falar de fatos, direito, preliminar, mérito, nada disso. Vem interpor recurso em sentido estrito. Aí uma coisa que eu comento com você e quero que você preste atenção, porque é tranquilo. Talvez você tenha ficado tenso e preocupado, assim, mas eu não vou dar conta de decorar, memorizar isso aqui tudo. Esquece. Você não precisa escrever na sua prova igualzinho eu escrevo aqui. O que você tem que entender é, endereçou, qualificou, indicou a peça, pediu o juiz de retratação. A forma que você vai escrever, a mais simples possível. Se na hora você não lembra das palavras assim mais organizadas e tudo, coloca lá o seguinte... Peço a Vossa Excelência que receba o recurso. Pronto. Peço a Vossa Excelência que exerça juiz de retratação. Ponto. Acabou. Não precisa ficar construindo frases bonitas e tal, mesmo porque você vai estar sob pressão. Você vai estar num momento muito tenso da sua prova. Então, coloca lá, peço que receba o presente recurso, peço que exerça juiz de retratação. Acabou. Não tem problema. Aí volta ao normal. Em sendo mantida a decisão que sejam os autos remetidos ao TJ, ao tribunal. Bacana? É bom você colocar o tribunal, porque, por exemplo, se for crime de homicídio julgado na Justiça Federal, seria TRF, não TJ, tá? Mas coloca lá tribunal. Aí você coloca, nestes termos, pede deferimento. Local. Olha o destaque. Data. Por que essa data? Porque o prazo... 5 dias. Fique atento a isso, tá? Aí você vai vir aqui, advogado, OAB, tal. Está feita a peça de interposição. Se errar essa data, você perdeu sua peça. Porque isso é o prazo do recurso, 5 dias, bacana. Vamos então trabalhar com a peça de razões. Aí, na folha ao lado, você escreve razões do recurso em sentido estrito. Tá?
Aí vai lá, autos, número tal. Você não precisa colocar recorrente, recorrido, não precisa isso não, tá? Aí você vem aqui e coloca, tem gente que coloca vários adjetivos. Eu penso ser desnecessário. Aí no material seus eu coloquei colenda, câmara, doutos, julgadores. Nesse momento, tudo que você puder economizar de tempo é ótimo. Doutos, julgadores. Explica para os essa peça é direcionada ao tribunal, não é para o juiz não. Explica para o julgador o que é isso aqui. Aí você vai colocar, trata-se de reze, se puder escreva por extenso, tá? Recurso sentido estrito, contra decisão, não fale que a pronúncia é sentença, porque pronúncia não é sentença, contra decisão de pronúncia que imputou ao réu o crime do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º e 4º do Código Penal. Por exemplo, poderia ser tentativa, que é 121, parágrafo 2º, combinado com o artigo 14. Pode ser homicídio simples, então é 121, não é parágrafo 2º, tá? Isso aí não importa, é um crime doloso contra a vida. Aí você vem, agora sim, dos fatos. Você vai escrever os fatos. Do direito. Aí vem, 1, preliminarmente. Você já sabe o que é, né? Que você vai discutir aqui. 2, do direito. 2.1, da impronúncia. Por exemplo, 2.2, da decota das qualificadoras manifestamente improcedentes. Aí você vai vir do pedido. E do pedido, você vai ter uma atenção especial que eu já venho te falando há um bom tempo. Não peça absolvição se a tese de absolvição não é com juízo de certeza. Por favor, não peça, tá? Outra coisa, você vai pedir impronúncia, pede para expedir alvará de soltura. Você vai pedir absolvição sumária, pede para expedir alvará de soltura. Você vai pedir desclassificação, pede para enviar para o juiz competente. Envia os autos ao juiz competente, né? Então, se o tribunal entender que é caso de desclassificar, ele vai devolver o processo para que o juiz que seja competente julgar o processo. Bacana? Então, tranquilo. A partir daí, você vem local e data. Pelo amor de Deus, cuidado. Essa data é a mesma dessa aqui. Lembra do que eu falei? O prazo é de 5 dias. Aqui na vida prática, o prazo para as razões é de 2 dias. Mas na prova da OAB não tem como você apresentar um recurso que é esperando o juiz intimar você. Isso não vai acontecer, tá? Então, pega essa aqui, ó. Petição, 5 dias. As razões também em 5 dias. E aqui embaixo, você vai assinar advogado OAB, pontinho, pontinho, pontinho. Bacana? Como você pode observar, não há segredo na elaboração da peça em recurso sentido estrito. Você tem, é verdade, que tomar cuidado com o pedido de juiz de tratação que não pode faltar, o cuidado com a data, a tese principal, as teses subsidiárias, não pedir absolvição, a não ser que seja no caso do 415, né, do artigo 415. Então tome cuidado com isso. Bacana? Vamos fazer agora uma peça de agravo? Tá pronto aí? Nós vamos, então, deixar para que você possa printar a sua tela aí, ó. Pega lá, printa a tela para que você possa estudar depois. E aí nós vamos trabalhar com agravo em execução. Olha só. Primeira coisa, agravo em execução. A petição, e aí deixa eu colocar ali, para que você possa estudar.
Primeira coisa do agravo em execução. O que você tem que entender do agravo? Que a competência é do juiz da execução. Então, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara de execução penal da comarca, pontinho, 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 autos de execução, número tal, aí você vem, Filisbino, de tal, já devidamente qualificado, vem diante de Vossa Excelência interpor agravo em execução. Aí eu te pergunto, agravo em execução, com base em qual artigo? Preste atenção nisso. Com base no artigo 197 da Lei 7.210 de 84. Olha lá, com base no artigo 197 da Lei 7.210, combinado com artigo 582, 586 e 589 do CPP. Por que isso? Porque o 52 fala do seu prazo de interposição, 586 fala, 589 fala do juiz de retratação, tudo do recurso sentido estrito. Mas o recurso sentido estrito não é o que usa aqui. E aí ainda combinado com súmula 700 do STF contra decisão de folhas tal. Recurso, agravo em execução contra a decisão que o juiz proferiu no seu processo de execução. Aqui você vai colocar o seguinte: do instrumento. Você se lembra quando eu te expliquei que você tem que indicar quais as peças que você quer para formar um instrumento? Então, coloca aqui, ó, para formação do instrumento, segue rol de peças. Quais as peças que você quer? Você pode pensar o seguinte: é muito difícil, eu não vou decorar isso e tal. Raciocina comigo aqui, sem olhar no quadro, para aí um pouquinho. Você para de fazer sua peça aí agora e olha para mim. Você está decorrendo uma decisão do juiz que você pediu, por exemplo, para progredir de regime, ou pediu livramento condicional, ou pediu saída temporária, não importa. É uma decisão da execução. Então o que é que você tem que mandar para o tribunal? O pedido que você fez, a manifestação do MP, a decisão do juiz que negou e a certidão de publicação. Mais nada. O seu pedido, manifestação do MP, a decisão do juiz, certidão de publicação. Agora, você quer outros documentos? Ótimo. Por exemplo, você quer pedir o cálculo de pena? Pede para juntar o cálculo de pena? Ótimo. O que você lembrar na hora? Beleza. Não existe esse rol na lei. Não adianta eu virar para você e dizer, isso aqui está com fundamento no artigo tal. Não tem isso. Tá? O que você tem que entender é que você tem que colocar as peças que são importantes para o tribunal. Como é que o tribunal vai analisar a progressão de regime do seu cliente sem o cálculo de pena em mãos? Então você precisa juntar o cálculo de pena. Tranquilo isso aí. A própria questão vai te dar esses dados lá. Formou o instrumento? Aí você coloca aqui, ó. Digne-se Vossa Excelência em receber o recurso
ouvir o MP e exercer juízo de retratação. Olha que bacana. Olha, excelência, receber o recurso, ouvir o MP e exercer juízo de retratação. Beleza. Depois disso aqui, em sendo mantida a decisão, sejam os autos remetidos ao tribunal. Local, data, advogado e OAB. Tranquilo. O que você tem que prestar atenção? Primeiro, a indicação dos artigos e da súmula, o instrumento e o pedido de retratação. Isso é o coração do seu agravo em execução. E aí depois você vem para cá, nada demais, igualzinho nós fizemos o recurso sentido estrito. Razões do agravo. Aí você vem aqui autos, número tal. Você vem aqui doutos, julgadores. Explica o recurso. O presente recurso de agravo em execução contra a decisão proferida às Florestal que negou progressão de regime ao réu e tal. Beleza? Aí você vem dos fatos, do direito. Normalmente aqui você não vai ter preliminar. Normalmente não tem. Se vier uma questão dessa na prova da OAB, não tem como eles trazer para você preliminar, a não ser que a decisão do juiz tenha alguma coisa muito absurda, né? O juiz proferiu uma decisão sem relatório, o juiz proferiu uma decisão sem dispositivo, aí de qualquer forma é a omissão, você deveria entrar com embargo de declaração, porque houve omissão e tal. Então, não, em regra, não deve ter preliminar, não. Aí do direito, mas se tiver, né, você vai arguir, então eu vou colocar aqui, mas eu nunca vi. Aí 2, do direito, também não deve ter tese subsidiária. Porque o que você está pedindo? Para o seu cliente progredir de regime, você está pedindo para o seu cliente sair por livramento condicional, você está pedindo para o seu cliente ter saída temporária, você está pedindo para o seu cliente ter permissão de saída. Então, em regra, não tem tese subsidiária. Mas se tiver, você vai abordar nas teses subsidiárias. Do pedido. O que é importante aqui do pedido? E aí, gente, acho que na hora que eu falei de recurso sentido estrito, eu não falei, e aí o que eu falar aqui serve para os dois, do pedido. 1. Digne-se Vossa Excelência, ou dignem-se, porque é mais de um julgador, tá? Dignem-se Vossas Excelências, não sei se é assim que abrevia, não, em dar provimento ao presente recurso. Aqui eu pedi para receber, para conhecer. Aqui eu peço para dar provimento ao presente recurso e reformar a decisão que negou a progressão, ou que negou o livramento condicional, ou que negou a saída temporária. Então você vai pedir para dar provimento ao recurso e cassar ou reformar a decisão de primeira instância. Nesses termos, pede deferimento, local, data. A data é a mesma daqui. 5 dias é o prazo, isso nós já explicamos. Advogado, OAB. Bacana? Então era isso que a gente tinha para falar para vocês sobre agravo em execução penal e recurso em sentido estrito. E aí você vai ficar atento
A nossa próxima e última aula desse curso é a aula sobre recurso de apelação, que nós vamos dividir em 2 momentos. Recurso de apelação contra a decisão de juiz singular, recurso de apelação contra a decisão do tribunal do júri. Bacana? Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.